Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso, tá? Vocês lembram que a gente já começou a falar sobre o sistema nervoso central e agora a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico, tá? Se vocês quiserem acompanhar no livro também, vocês podem abrir na página 308, tá? 308. Então, olha só, essa figurinha que tá aparecendo aqui, ela mostra pra gente, né? Deixa eu voltar aqui. É uma menina, né? E aqui vai mostrar pra gente o sistema nervoso dela separado, né? Então a gente vê que aqui é onde está o cérebro dela, né? E aqui esse cordãozinho amarelo que está descendo, a gente já aprendeu o que que é isso. E agora a gente vai aprender o que que são essas ramificações aqui que saem, né? Para que que elas servem, tá? Então, ó, essa imagem aqui é do livro de vocês, tá? Tá no começo do capítulo. Então, é importante a gente lembrar isso aqui, ó. O sistema nervoso, ele é um sistema muito complexo, né? Então, para ajudar a gente a entender, a gente divide ele em algumas partes. Então, a gente viu até agora, ó, o sistema nervoso central, que tem o encéfalo e a medula espinhal, ou medula espinal, pode ser os dois, tá? O encéfalo, gente, é aquilo que está dentro do crânio, lembra que a gente falou? É o cérebro, o cerebelo, a ponte, o bulbo, né? Cada um tem uma função, ó, o tronco encefálico. E o sistema nervoso periférico é a outra parte dele, né? Ele sai do sistema nervoso central e liga ele com o resto do corpo. E no final a gente vai ver que ele ainda é separado, ó, em sistema nervoso autônomo e os nervos, as terminações nervosas e os gânglios, tá? Então, olha só. O nosso sistema nervoso central, que a gente viu, ó, olha de novo essa imagem aqui. A gente vai ter o encéfalo e a medula espinhal, certo? Então, o cérebro, por exemplo, ele vai receber uma informação, ele vai analisar aquela informação, vai gerar uma resposta para o corpo, né? Agora, como que, por exemplo, uma informação que está lá na minha célula do dedo, da minha mão, como que essa informação chega lá no meu cérebro, né? Qual é o caminho? É pelos nervos, gente, né? E esses nervos, tá vendo? São todos esses risquinhos aqui, né? Eles vão se ramificando, ficando fininhos, parece uma raiz de uma árvore, né? E vocês estão vendo que eles estão saindo aqui, ó, dessa parte grossa, que é a medula espinhal, tá? Então é isso mesmo, da medula espinhal é que vai partir todos esses nervos, tá? Então, o sistema nervoso periférico, ele vai ser formado pelos nervos e pelos gânglios. Gânglio, gente, é como se fosse é, uma bolotinha pequenininha saindo aqui da medula e ali tem vários corpos celulares de neurônios, tá? Mas o mais importante de vocês entenderem é que da medula espinhal vai sair todos esses nervos que vai conectar as células, os órgãos das outras partes do corpo e mandar essa informação lá para a medula espinhal, ó, e chega lá no encéfalo, que é onde vai acontecer as coisas, né? Gerar as respostas, isso daí, tá? Então, ó, em vermelho, aqui, ó, sistema nervoso central e aqui, sistema nervoso periférico, tá? Ó, aqui, ó, dá pra gente ver, né? É como se a gente estivesse olhando dentro dessa menina, né? Aqui tá em inglês, gente, mas é a mesma coisa que tá aqui, tá? Então, ó, o cérebro dela, né? Ó, a medula espinhal, gente, a medula espinhal, lembra que a gente falou lá do sistema locomotor? Coloca a mão de vocês atrás do pescoço e vai descendo. Vocês vão sentir várias bolotinhas duras. São as nossas vértebras, né? A coluna vertebral, tá? Dentro de cada vértebra vai passar essa medula espinhal, que é aquela estrutura muito importante, ó. E aqui os nervos saindo, indo para todas as partes do corpo, tá? Esses nervos, gente,
Vocês não precisam saber esse nome, tá? É só de curiosidade, né? Essa imagem também é aí do livro, ó, né? Lembra que a gente falou que a nossa coluna vertebral ela era dividida em algumas partes, né? Então a gente tinha a coluna cervical, a gente tinha a torácica, a parte lombar, que é essa parte final, e a gente tinha o sacro e o cóccix, né? E os nervos vão receber mais ou menos o mesmo nome, de acordo com o lugar que eles estão. Então, se está aqui na região do pescoço, ó, são nervos cervicais. Se tá saindo lá da parte do crânio, são nervos cranianos. Se tá na região do tórax, nervos torácicos. Na região da coluna lombar, nervos lombares e nervos sacrais, tá? Não precisa gravar esses nomes, nem quantos pares são. Isso aqui é só para vocês entenderem, se vocês verem essa classificação aí em algum lugar, tá? E esses nervos, gente, eles não são todos iguais, tá? Eles têm funções diferentes, tá? Essa imagenzinha aqui, ó, é de um neurônio, né? E a gente já aprendeu que o neurônio, ó, ele transmite a mensagem do sistema nervoso. E qual é o nome dessa mensagem? É impulso nervoso, tá? Aqui nessa imagem, né? Lembra? Aqui é como se tivesse um outro neurônio antes e um outro depois. E aí, aqui onde tem essas mãozinhas, né? Passando essa carta com uma mensagem, né? Então, aqui é onde acontece o quê? A transmissão do impulso nervoso, né? E esses nervos, gente, o que que vai acontecer? A gente pode ter nervos sensitivos, motores e mistos, tá? Os nervos sensitivos, o nome dele já me dá uma dica do que ele faz na vida. Ele capta, ele sente informações, ele capta informações, por exemplo, do ambiente, né? Se a temperatura tá alta, tá baixa, se eu me espetei com alguma coisa, a textura de um objeto, né? A gente tem receptores também, tá? Mas não só, gente, do que tá fora da gente, né? Que é captado pela nossa pele, pela nossa visão, pela nossa audição, mas também sensações de dentro do nosso corpo, né? Às vezes uma dor, tá? Alguma coisa assim. Então, os nervos sensitivos, eles vão sentir, vamos falar assim, e eles vão levar a informação em qual caminho? Do corpo para o sistema nervoso central, tá? E o nervo motor vai trazer a resposta do sistema nervoso central para algum órgão. Então, qual é o caminho? O caminho por exemplo, pensa, você sai da sua casa, vai para a escola, sai da escola, volta para sua casa, né? Aqui a informação, né? Ela vai ser gerada em algum lugar, né? Lembra que pode vir de fora ou pode vir de dentro da gente mesmo. E aí ela tem que ir para onde, gente? Para o sistema nervoso central, para o encéfalo, né? Para o cérebro vai chegar lá, vai olhar essa informação e vai falar: essa informação aqui tá me dizendo que a Cecília colocou a mão em alguma coisa muito quente, né? Então a Cecília não pode deixar a mão ali. Então eu vou mandar uma informação para quê? Para que a Cecília tire a mão dali do fogão quente, tá? Então olha só, a informação de que o fogão estava quente foi levada por um nervo sensitivo, chegou no sistema nervoso central, lá no cérebro, o cérebro recebeu a informação, analisou essa informação e gerou uma resposta de que essa informação vai chegar em um músculo através de um nervo motor que vai fazer o quê? Vamos pensar assim, fazer aquele músculo mexer. E aí a Cecília vai e tira a mão do fogo, tá? É mais ou menos isso, tá, gente? Então a informação ela é captada, analisada e é gerada uma resposta, tá? E essa resposta ela vai para um órgão, tá? Eu dei esse exemplo, né? Quando a gente fala, pode ser um órgão ou uma parte do corpo, tá? E os nervos mistos, né? Pensa, quando você come um misto quente, é o quê? Queijo e presunto. Duas coisas. Então, os nervos mistos, eles conseguem fazer essas duas funções. Como se fosse uma rua que tem mão dupla, que o carro pode ir e voltar, né? E já esses dois aqui, ó, o carro só anda numa direção, tá? Então, esses são os três tipos de nervos que a gente tem.
Então, como que esses nervos, né, vão atuar juntos? A gente tem um outro exemplo aqui. Não sei quem aí já foi no ortopedista, né? E o ortopedista fez esse exame aqui com esse martelinho, que ele coloca, ele dá uma batidinha lá no seu joelho para analisar o quê? O reflexo patelar, que chamam, né? Tem que ser numa região bem certinha, que na hora que ele bate esse martelinho, tá? A perna levanta sozinha, sem a pessoa querer. É um reflexo, né? O que que acontece, ó? Quando o martelo, né, ele toca de leve o tendão patelar, os receptores aqui, ó, né? Os nervos sensitivos vão que captar esse estímulo, vão levar lá para o sistema nervoso central, ó, aqui no caso a medula, tá? E às vezes, gente, a medula mesmo, ela já gera uma resposta. A mensagem nem chega no cérebro, né? E isso acontece nessas situações, por exemplo, que as coisas acontecem muito rápido, né? Como essa que eu falei de você tirar a mão de alguma coisa que te espetou, de você tirar a mão de alguma coisa quente antes de você sentir doer, né? Normalmente você sente assim, ai, tá quente, tá quente, tá quente, quando você vê, tirou a mão. E aí você sente a dor depois. Não sei se vocês já repararam isso. É tão rápido porque a resposta foi gerada na própria medula, né? Que é parte do sistema nervoso central. E aí ela gera uma resposta que faz o quê? A perna levantar, nesse caso. Isso aqui é um reflexo, gente. A pessoa faz realmente como se fosse sem pensar. Porque quem pensa, né, é o cérebro. Então, acontece esse reflexo, tá? E, olha só, essa aula é bem pequenininha, ó, a gente já tá quase terminando. Então, a gente falou do sistema nervoso periférico, que ele vai fazer o quê? Levar mensagens do corpo para o sistema nervoso central e vice-versa, né? A gente falou que ele é formado por nervos que saem da medula, blá blá blá. E a gente também tem o quê? O sistema nervoso que é chamado de autônomo, gente. E ele é dividido em simpático e parasimpático. Eu sei que é muitos nomes, né? Parece muita subdivisão. Mas quando você vai entendendo para que ele serve, fica mais fácil. Aqui, simpático não tem nada a ver se ele é maneiro, se ele é legal, não. É um nome que os cientistas deram, né? Esses sistemas, eles são muito legais, tá? Porque eles vão funcionar de maneira oposta, ou, como vocês podem ver aí no livro, formas antagônicas. O que é uma coisa antagônica? Que funciona de maneira oposta. Um abre e outro fecha, um sobe e outro desce. São coisas assim, tá? E aí, o sistema nervoso periférico, autônomo, parasimpático, tem um nome gigante, né? Nome e sobrenome. Ele vai ser ativado quando a gente está em uma situação assim tranquila, relax, entendeu? Que o meu corpo pode pensar o quê? Em fazer um xixi, pode, né, esvaziar a bexiga, meu corpo pode focar em digerir um alimento, tá? Esse é o sistema nervoso parasimpático, ele é mais assim, relax, tá? E o sistema nervoso simpático, ele vai ser ativado em situações de quando a gente precisa reagir muito rápido, né? Com uma situação de medo, de susto, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui, primeiro, no sistema nervoso parasimpático. Ó, a gente tem essa moça, né? E aí, aqui vai mostrar, gente, alguns exemplos do que cada um desses sistemas faz em cada uma das partes do corpo, tá? Aqui só tem 5 exemplos, né? Tem nos olhos, no pulmão, no coração, no nosso sistema digestório e nos nossos vasos sanguíneos, tá? Mas ele atua em todo o corpo, tá bom? Então, olha só, por exemplo, aqui o pulmão e o coração, ó. Quando a pessoa ela tá tranquila, né? O corpo ele manda uma informação de que a pessoa pode respirar numa frequência mais tranquila, mais leve, não precisa ficar respirando rápido. E o coração também não precisa bater rápido tão loucamente, ele bate naquele ritmo que é o saudável, né? Normalmente 90 batimentos por segundo. E estimula também a atividade do meu sistema digestório, ou seja, estimula a produção de suco gástrico no nosso estômago, né? Estimula os movimentos peristálticos. O que que é isso? É tipo uma contração, lembra que a gente falou lá do sistema muscular liso?
dos músculos lisos, né? Que faz a contração do sistema digestório para enviar o alimento sendo digerido para frente, tá? E também faz o quê? Os vasos sanguíneos, eles ficarem dilatados, tá? O que é dilatado? Eles ficam relaxados, tá? Agora, o sistema nervoso simpático, imagina assim, ó. Você tá andando na rua, chegando ali na escola, né? E aí, de repente, você se depara, você olha para trás, tem 7 cachorros malucos olhando para você. O que você faz, gente? Você tem tempo de pensar assim: ai, acho que eu vou fazer um xixi. Ai, acho que eu vou sentar aqui e vou comer um negócio. E o cachorro tá vindo correndo atrás de você, os 7 cachorros malucos rosnando. Seu corpo vai ter esse tempo de deixar seus vasos sanguíneos relaxados, de digerir um alimento, de deixar o seu coração bem tranquilo? Não. O que você vai fazer? Você vai querer sair dali correndo para dentro da escola para fugir daqueles cachorros, né? É uma situação de medo, de susto, de perigo. Você tem que estar alerta, né? Você tem que reagir, ó, muito rápido, senão ele vem e te pega. Então, preste atenção. Faz sentido, você tem que correr, não tem? Então, a sua frequência respiratória, né, ela aumenta, tá? Entra mais ar no pulmão. Por que que tem que entrar mais ar no pulmão? Porque se você tem que correr. Se você tem que correr, quem está trabalhando mais, gente? As células musculares, né? Célula muscular, para funcionar, precisa o quê? De glicose e oxigênio, que vem pelo sangue, e o oxigênio vem do ar. Então, isso vai estimular a frequência respiratória aumentar, o coração ele vai bater mais forte, para quê? Para conseguir mandar mais sangue para os seus músculos. A atividade do sistema digestório ela vai ser inibida, porque não faz sentido numa situação de perigo seu corpo produzir saliva, seu corpo produzir suco gástrico. Não é momento de digerir nada, é momento de sair correndo, procurar ajuda, né? E também vai contrair os vasos sanguíneos. O que é isso? É como se fosse apertar os vasos. Para quê? Para o sangue ele também conseguir correr mais rápido, tá, gente? Então, e por que dilata a pupila aqui, né? A pupila, gente, é esse círculozinho que a gente tem aqui dentro, né, do nosso olho. E quanto mais dilatada ela tá, né, mais aumentada ela tá. Então eu consigo captar, né, mais luminosidade, mais estímulos visuais, né? Um exemplo, quando acaba a luz, na hora assim, você tá lá estudando, acabou a luz, pá. Você fica uns segundos, não vê nada, você fica meio cego. Depois de uns segundos, você consegue ver umas sombras, né? Por quê? É o tempo que foi necessário para sua pupila dilatar. Olha só o seu corpo como ele é esperto. Ele pensa assim: ih, caraca, não tem mais luz aqui. Então eu tenho que aumentar essa pupila para tentar captar alguma luminosidade, né? E aí você começa a conseguir ver aquelas sombras. Então, quando você pensa numa situação assim de perigo, você não precisa decorar isso aqui. Dá para você deduzir, né? Pensa, uma situação, sei lá, de susto, você tem que reagir rápido. Você tá atrasado para ir para casa porque você tem uma coisa para fazer e aí você tá saindo, você vê seu ônibus no ponto de ônibus e o motorista já querendo sair. Você sai correndo, né? Então o que acontece? Você levou um susto ali, né? Com medo de perder um ônibus. Você tem que ficar pensando em comer alguma coisa, em fazer xixi, em ir no banheiro, em ficar relaxado? Não, né? Então, faz sentido o coração bater mais rápido, você respirar mais rápido, a pupila dilatar, né? Você inibir esses movimentos digestivos e também contrair os vasos, tá? Tem esses dois sistemas aqui, eles atuam em outras partes do corpo, tá, gente? Isso aqui não quero que decore também, mas é de curiosidade, é interessante para vocês, tá? O que vocês têm que saber é isso aqui, ó, que eles têm funções opostas e que o parasimpático é de relaxamento e digestão e o simpático, situações de medo, de susto, de perigo, tá bom? Então, olha só, por hoje é só, tá? E vou deixar essa perguntinha aqui que eu achei, essa imagem aqui, ó, para vocês me responderem, ó, pensa aí. Se um neurônio, ele tivesse que usar uma calça jeans,
Como que vocês acham que ele ia colocar? Aqui no axônio, né? No terminal do axônio ou nos dendritos? Eu acho que ele ia colocar aqui, porque para mim, isso aqui parece uma cabeça com os cabelos, isso aqui parece corpo e aqui parece os pés. E vocês, o que que vocês acham? Pensa aí na aula viva, vocês me contam, tá bom? Beijo, gente. Tchau.